Oi, lindonas e lindões, tudo bem? Depois de tanto tempo, voltei para fazer uma pintura em fralda que eu já tinha prometido e não tinha conseguido, tá? Vou fazer o passo a passo da pintura em fralda, ó. É um desenho que eu tirei na sulfite, tá? Ó, já tá aqui, tá bem clarinho, tá? Eu vou ampliar para vocês verem o tamanho do desenho, como tá riscadinho na trama da fralda. Ó, tá arriscadinha. Essa daqui é uma fralda da Lenços Presidente. Nós vamos pintar a trama. Ela é amarelinha, por isso tá uma corzinha aí meio cremezinha pra vocês verem. Que são fraldas coloridas que fica super lindo pintar. E eu acho super importante dar essa dica, né? Como sempre, que eu sempre falo, perdão pelo barulho, né? Mas vamos à aula, que vocês já estão até acostumados com barulho, né? Então, essa é, como eu falei, é da Lenços Presidente, a trama dela é muito firme, pouquinha cola permanente na placa, tá bem esticadinha, tirei o risco com carbono, papel vegetal, ampliei, vocês vão fazer como vocês estão acostumadas, tá? Nós vamos pintar a trama da fralda, tá? Que eu acho super importante, bacana. Já tem aqui no canal uma dica da fralda pintada, é um elefantinho, só que é uma fralda branca. Agora eu vou vir com uma fralda colorida, que eu acho importante, bacana essa dica e muito legal. E fica a coisa mais linda, a tinta não vaza e fica um acabamento super bacana. Vou centralizar pra gente começar e eu mostrar os pincéis. Antes de começar, eu quero dar algumas diquinhas que eu acho super importante. Tirei o risco com carbono ou folha contínua de computador, que não existe mais, que a gente compra, ainda acha na Calunga. Não tô fazendo propaganda, mas é onde eu acho, tá? Outra coisa importante é o branco metálico da Acrylex. O clareador incolor, eu não faço aquela mistura antes de entrar na fralda para deixar pronta. Aquela monte de misturinha, não faço. O que eu uso mesmo é o branco metálico da Acrylex, ó, tá? O clareador e as cores de fundo, né? No caso, também uso o Aquarela Silk para fazer contorno e fazer alguns detalhes, tá? No caso aqui, nós vamos, como a fralda é amarela, nós vamos pintar, é uma ursinha de vestido e florzinha. Nós vamos pintar ela de branca, porque a trama da fralda é amarelinha. Então, eu vou usar o branco, na hora de eu misturar, eu vou fazer o passo a passo. Outra dica que eu acho super importante é o pincel. O pincel é esse sem cortar. Pra dar o fundo, é o da Condor sem cortar. Sem, tá vendo? O cortadinho é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse é o cortadinho da Condor, ó. Tá vendo? Ele parece uma chavinha de fenda. E não, nós vamos trabalhar com sem cortar, pra dar o fundo na trama da fralda, pra não puxar, tá? E aí, vocês podem ter aí, ó, vários tamanhos, ó, tá? Ó, o que se adapta melhor à sua mão, tá? E o desenho que você vai fazer. Agora, pincéis pra gente sombrear essa fralda. Eu uso muito pincel de maquiagem, tá? Uso pincel de maquiagem, uso pincel da Condor, uso da Royal importado, esse é da Royal. Esses daqui são todos de maquiagem. Ó, o que eu preciso? Dessa cerda mais curtinha, tá vendo? Pode ser o da Condor também. O da Condor dá pra usar. Sim, com essa cerda aqui, ó, tá vendo? Menorzinha, ele não é tão comprido como a de madeira. A cerda é mais curtinha, tá bom? Essa cerda mais curtinha é o cabo vermelhinho, esse é da Condor. Tá? Dá pra usar. Eu não pode ser uma cerda tão compridinha, você tá vendo? Ó, essa cerda aqui branca, que é, esse é de maquiagem e esse é da Royal. Olha a altura das cerdas. Essas são cerdas mais compactas, mais baixinhas, tá vendo? Essa, porém, ele é reto, só que essa é mais comprida, essa é mais cortadinha, tá bom? É essa que nós vamos usar, as cortadinhas. As que são menorzinhas, tá? Eu tenho um da Condor, que é um cotoco aqui, que é minha paixão, que eu amo, que eles estão bem cotoquinho, ó, que ele vai gastando e a gente vai usando e vai ficando, vai se adaptando. Todo mundo tem um pincel aí queridinho que a gente usa e se adapta, tá? Então, eu vou fazer a cor de fundo, vou
centralizar, para começar a dar fundo na trama, para vocês verem o passo a passo, que é muito bacana. Sempre falando pra vocês, curtindo, comentando e compartilhando lá, se inscrevendo no canal, que agora passou a Mega, dá pra gente voltar a dar dica bem legal pra vocês. Vamos lá? Já centralizei o rostinho da ursinha. Ó, branco metálico, clareador e branco. Nós vamos misturar essas 3 cores para começar a dar fundo. Por que que eu vou misturar? Porque o branco metálico, ele dá uma suavizada na tinta. O que que acontece? Ele dá uma acetinada na tinta. Quando você pinta, ele fica imperceptível, mas fica lindo. O clareador incolor para tinta correr melhor. E a cor de fundo que é branca. Então, sempre eu vou fazer essa mistura com as cores de fundo, tá? Então, nós vamos começar pela ursinha, tá? Pela cabecinha. Pincel sem cortar, misturei tudo, vou lavar, tirar o meu excesso e vou começar lá na cabecinha dela. Pego a tinta, tiro o excesso e tiro o excesso no meu pano, ó. E aí, eu vou começar a dar o fundo, tá? Vamos lá. Então, vou vendo se a trama tá de pé ou tá deitada. A trama tá de pé, ó. Parece que não vai sair, mas é assim mesmo, tá? Ó, deixa eu centralizar melhor pra vocês. Vou pôr bem mais pertinho. Vamos lá, que se a gente for esperar todo o carro passar, eu nunca vou terminar. Ó, tá vendo? Pincel sem cortar. E eu venho preenchendo, ó, a trama. Volto várias vezes antes eu preencher pouquinho por pouquinho, ó. Com esse barulho que eu tô tirando do pratinho, vocês estão ouvindo o barulhinho, ó. Tá vendo? E eu vou tirando. Ó. Eu vou preencher um pedacinho e aí eu volto. Vamos lá, passei todo branquinho. Dentro da orelhinha, ó, vou usar o pincelzinho de maquiagem. Dentro da orelhinha eu vou dar um rosinha chá, ó. Ele ainda tá molhado. Agora eu vou entrar com caque. Dentro eu entrei com rosa chá. Vou pôr as tintas aqui pra vocês visualizar melhor. Vou usar o rosa chá, o caque e o rústico, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do caque. Ó, e vou tirando o excesso. Se quiser fazer com um pincelzinho, tá vendo? Ó, sempre vou esticando a trama. Vou limpando. E, ó, trabalhando a minha sombra, ó. Ó, sempre esticando a trama da fralda, ó. Tá vendo? Vou trabalhando. Vou fazendo pedacinho por pedacinho. Ó, esticando. Vou dar mais um fundo e vou sombrear pra vocês verem.
Já passei toda a parte branca, ó. E agora eu vou trabalhando a minha sombra, ó. Bem suave, tirando todo o meu excesso, ó. Tá vendo? Pegando pouca tinta, depositando, ó. Ainda com caque. Fiz aqui dentro, que é o rosa chá. Limpo meu pincel, tiro o excesso e, ó, venho trabalhando. Ó, tá vendo? Vou trabalhando com meu pincel. Sempre de pé, ó. Tiro o excesso e trabalhando ele de pé, ó. Agora eu vou fazer as mãozinhas para depois a gente voltar com o rústico, tá? Porque eu pus o fundo branco, dentro da orelhinha rosa chá, o caque e o rústico. Primeiro eu vou fazer o caque e o branco e o caque. Depois eu coloco, ó, vou preenchendo com o branco. Eu não vou tirando o excesso, sempre tirando o excesso. Ó, movimento circular. Posso pegar um pincel menor para trabalhar aqui. Vou colocar aqui. Não é difícil. Tá vendo? Toda hora trabalhando, ó. Ó, já fiz as mãozinhas, agora eu vou fazer mesmo processo. Ó, tá vendo? Ó, vou segurando a trama e vou trabalhando, ó. Vou pegando a tinta, tirando todo o excesso, ó. Ó, trabalhando na trama, tá vendo? Ó, nem que eu tenha que voltar, quantas vezes eu tô voltando na minha trama. Ó, vou segurando a trama, porque a trama cola na placa, a parte são duas tramas a fralda. Uma ela cola e outra ela fica soltinha, ó. Ela não é mais firme porque não é um barrado. Eu tô pintando na trama da fralda. Tá vendo, ó? Voltei. Sempre segurando a minha trama, ó. Ó o pezinho, que fofura, né? Vamos lá, meninas? Ó, meninos, aqui tá o rústico. Então, agora já tá sequinho, eu vou voltar com o rústico. Só pra dar um tonzinho. Olha a delicadeza.
Vamos voltando com o rústico, ó. Depois a gente vai voltar pra fazer pelinho. Tá vendo? Sempre um pouquinho a tinta, ó. Que belezura. Que fofura. Olha que coisa mais fofa, já passei o rústico, tá vendo todinho nele. Tintas sempre acrylex, ó como já fica bem bonitinho. Agora nós vamos pro olhinho, nariz e vestidinho, tá? Quando são partes pequenas, eu não misturo no branco metálico, eu entro direto. Que aqui no caso, o ursinho, a primeira sombra foi caque, então eu vou pegar o caque, tiro o excesso, ó, tiro todinho no meu pratinho. Deixa eu amolecer ele, dar uma lavada. Ó, pego, tiro o excesso, tiro no meu paninho, e aí eu vou preenchendo, ó. Esse barulho porque eu vou preencher a trama. Então, ele vai fazendo barulho, tá? Porque a trama tá pra lá e pra cá. Eu peguei um outro maiorzinho, ó. Mais molinho, que lá tava mais durinho, ó. Aí, vou dar minha primeira sombra. Já vou vir com o rústico. Tinta sempre de um lado só. E também já vou dar luz com branco no meu, aqui ó, narizinho. Tá vendo como é fácil? Venho trabalhando. Movimento circular, pincel macio, porque a trama, essa trama da fralda é muito boa. Da Lenços Presidente. Passei o rústico no olho. Agora eu vou dar uma sombrinha com preto. Nós vamos fazer o vestidinho dela amarelinho, porque a trama da fralda é amarela. Então, vou fazer amarelinha. Já coloquei a misturinha do branco metálico, o clareador e o amarelo canário. Mesmo processo, tiro o excesso e venho preenchendo a minha trama. Vou fazer ela de vestido amarelo porque a trama do tecido é um amarelinho bem clarinho. E como tem detalhes vermelhos, depois eu mostro pra vocês, eu vou fazer a flor vermelhinha. Então, ó, vou preencher todo o vestidinho primeiro. Agora eu vou vir com caramelo, sombreando em cima daquele amarelo canário, ó. Mesmo processo. Segurando a trama. Mesmo processo. Agora a gente vai dar luz com amarelo, limão e branco.
Vou misturar um pouquinho dos dois, ó. A isquinha de... Ó. Vendo? Aos pouquinhos eu vou voltando várias vezes e dando a luz que eu quero no vestidinho. Quero mostrar pra vocês o barradinho da fralda. Tem esse vermelhinho e esse gripir e esse tecido estampadinho de flor vermelha. Então, nós vamos subir... Deixa eu ajeitar pra vocês. E vamos pintar a flor com vermelho vivo, sombrear profundo e dar luz com vermelho fluorescente, tá? Mas o vermelho vivo eu vou misturar o branco metálico e o clareador, uma isca de cada, tá? Vou misturar no meu pratinho e a gente já vai preencher pra vocês verem. Agora nós vamos passar, ó. Como o vermelho é uma cor que grunha, que ele se destaca muito, então, vamos vir, ó, bem delicadinho, tá? Vou preenchendo, ó, cada pétala, ó. Bem bonitinho. Ó, tá vendo? Preenchemos toda a flor, agora vamos sombrear com vermelho profundo e dar luz com fluorescente, o vermelho fluorescente. Ó, já sabem, né? Barulhão básico. Ó, vou trabalhando em cada pétala, ó. Olha que sombra mais fofa. Já vou dar uma luz pra vocês verem. Ó. Eita, que hoje tá divertido. Depois a gente dá um... Ó, isso eu vou fazer em todas as pétalas, tá? Quero que vocês tenham uma visão geral, ele já tá sequinho e algumas coisas eu vou voltar. Eu vou dar um toque na camisetinha dela com cerâmica. Ó, depois eu quero todo mundo compartilhando, todo mundo curtindo, compartilhando, pra mim dar o risco de presente com a paletinha de cores, hein? Lá na página do ateliê, no Insta. Tá vendo? Só um toquinho. Agora nós vamos vir com alguns acabamentos. Eu vou fazer os pelinhos com o rústico. Aquarela Silk, pra diluir um pouco a tinta pra gente trabalhar, pra fazer os acabamentos. Sempre contorno, pelinho, com todas as suas cores de sombra, tá? Vou fazer um pedacinho pra vocês verem. Também foca lá, focalizadinho. Vamos lá?
sempre pelo mesmo sentido, pincel de pé. Deixa eu focalizar aqui para vocês. No rostinho, mãozinha, pelinho. Nas florzinhas, só contorno. E assim por diante. Mesmo processo eu fiz com preto. Vou fazer os cílios. Que fofura! Estamos em fase de acabamento. Eu vou bater um stencil aqui, estampinha, um caramelo. Com uma estampinha aqui bem delicadinha. Bem suave. Bem suavezinho, ó. Ó, tá vendo? Quase não aparece. Só que eu vou dar uma sombreada com o vermelho profundo, ó. Só em alguns pontos. Olha que delicadeza. Agora eu vou andar meu stencil pra terminar de emendar, ó. Tá vendo? Vou pôr um pouco aqui. Tá vendo? Quase não tem nada de sujeira de tinta. Vou entrar com vermelho, ó, só em alguns, tá vendo? Pouquíssimo. E agora eu vou completar esse pedaço aqui, ó. Olha que delicadeza. Vamos fazer um lacinho no pescoço. Todo o contorno é feito com a sua cor que eu sombreei.
Agora a gente vai fazer alguns detalhes na volta, com o mesmo extenso que eu sombreei, que eu passei no vestidinho, então vou fazer alguns detalhinhos, ó. Só pra dar um charminho na volta dela. Quem quiser pôr o nome da criança pode pôr. Ó, são detalhinhos. Olha que fofura. Vamos pôr um lá em cima. Olha que fofura. Nós vamos fazer o chão e eu mostrar ela com o biquinho todinha pronta. Ó, vamos lá, finalizamos a fralda. Olha o barradinho dela. Que coisa mais tchutchuca. Aqui finalizamos, ó. A pintura é perfeita. Deixa eu tirar da tábua. Para que vocês vejam que a pintura não vaza, ó. Tá vendo? Depois que ela lavar, ela fica mais molinha ainda. Olha que coisa mais fofinha. Ó. Coisa mais cuti-cuti. Tá aqui, ó. A pinturinha super macia, super fofinha. O barradinho combinando, ó. Tá? A fraldinha da Maber amarela. Compartilha, bota o botãozinho lá, clica no botãozinho, compartilha. Curte, que eu vou dar o risco pra vocês, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho e até logo pra próxima dica.